Insights, o podcast do Bradesco. Eu acho que essa política de reindustrializar os Estados Unidos e, como parte disso, uma estratégia de desvalorizar o dólar, eu acho que é uma coisa que vai ser uma tendência que não se esgotou ainda não. Para falar a verdade, eu acho que está no começo ainda disso. E na medida que a gente for vendo as quedas de juros, né, que mesmo que já estejam na curva, a gente sabe que quando elas acontecem, né, acaba afetando também o fluxo. E eu acho que se ele colocar alguém com alguma influência política, né, como presidente do Fed, eu acho que as quedas de juros vão ser talvez um pouco além do razoável. A capitalização do mercado americano representa 60% da capitalização global, enquanto o Brasil representa 0,6%. Então, assim, se 1% do dinheiro que está nos Estados Unidos vier para o Brasil, assim, em tese você não tem papel, você teria que dobrar a quantidade de empresas na Bolsa Brasileira para comportar um fluxo desse tamanho sem mexer muito no preço, né? Olá, você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais discussão interessante nessa conversa. Eu sou Mariana Sartor, esse é seu podcast semanal. Para uma análise do cenário atual, perspectivas e como os desafios macroeconômicos influenciam os investimentos, convidamos para o episódio de hoje os especialistas da Vinci Compass, uma gestora de investimentos alternativos brasileira que tem atuação global, que passa por private equity, crédito, real estate, equities, entre outras classes de ativos, com mais de 304 bilhões de reais sob gestão. Roberto, Head de Equities, seja bem-vindo ao Insights. Obrigado, Mari. Prazer estar aqui. E também está conosco para esse bate-papo José Carlos Carvalho, sócio estrategista-chefe da Vinci Compass. Obrigada pela participação. O prazer é meu, a gente está aqui para bater esse papo aí sobre economia e mercados, que é sempre no Brasil um desafio muito grande. Então acho que vai ser legal essa conversa. Obrigada. Zé Carlos, começando pelos fatores externos, com a sinalização de aproximação recente entre Lula e Trump, como vocês avaliam o cenário de riscos de política americana para o Brasil? Vamos lá, esse a gente acabou de falar que tem muitos desafios assim de mercado, né? E acho que esse é um que tem virado radicalmente para um lado e para o outro, com essa última virada que deu agora da amizade aí entre Trump e Lula. Bromance, né? Então, assim, a princípio, a gente sempre achou que não teria um impacto muito grande no Brasil. Por quê? Primeiro, porque a relação comercial do Brasil com os Estados Unidos é pequena. O superávit comercial do Brasil com os Estados Unidos ao longo de um ano é mais ou menos aproximadamente um bi positivo, um bi negativo, não é quase nada. Mas se a gente olhar as exportações como um todo, são 2% do PIB. Mas esses 2% do PIB, muito disso é commodities. E commodities é muito difícil você colocar tarifa. Se você colocar tarifa, quem compra é que paga. Então, no final das contas, como os Estados Unidos sabem disso também, a tarifa foi de 50%, mas tinha um desconto de 47%, porque vários itens, suco de laranja não pagava, avião da Embraer não pagava, vários itens não pagavam. Então, na verdade, não era tão efetivo. Então, o impacto direto que isso teria na economia brasileira é muito pequeno, e a gente viu isso que na balança comercial quase não teve efeito nenhum. Agora, com essa novidade da química que rolou lá na ONU entre Trump e Lula, eu acho que existe até a perspectiva de ter alguma melhora aí a negociação. O pessoal fala de negociações sobre terras raras, que os Estados Unidos têm interesse, pode até ter uma redução maior. Então, a gente achava que o impacto, no pior cenário, não era muito grande, e se tem uma perspectiva de melhorar, eu acho que vai ser menos relevante ainda. Então, eu acho que esse tema aí é um tema que meio que ficou para trás no Brasil. É um risco aí que eu acho que, exceto eventualmente alguma empresa específica, muito, mas no nível agregado assim, da economia, eu acho que é um tema menos relevante agora. Risco dissipado. Não, eu só diria que eu acho que a perspectiva de que pudesse escalar diminuiu bastante. E existia, em ações em específico, alguma preocupação de que pudesse impactar os bancos pela aplicação da lei Magnitsky, mas eu acho que todo esse contexto ajuda a deixar esse risco de lado. E, Roberto, a migração de fluxos de renda fixa para equities no Brasil pode acelerar, mesmo com juros ainda em 2 dígitos, você acha? E o que você acha que é catalisador para essa precificação da
flexibilização monetária em equities, se primeiro tem que vir um corte já materializado, ou se você acha que tem outros elementos aí, como uma mudança na emissão de isentos, ou mais clareza sobre a dimensão desse ciclo de cortes? Não, legal. Eu acho que, na verdade, o fluxo doméstico vai demorar um pouco para vir, né? A gente ainda vê os investidores, tanto institucionais, através, muitas vezes, da NTN-B, que eles podem até não fazer marcações no mercado, ou as pessoas físicas no CDI, que está muito convidativo a 15%, que, por hora, eles não têm tantos incentivos para migrar para a Bolsa. Da onde está vindo o fluxo que está ajudando a que a gente tenha essa alta, está vindo dos investidores estrangeiros, num contexto global, depois a gente pode explorar um pouco mais, e eu acho que eles estão buscando um valuation muito atrativo, preços de ações muito interessantes aqui no Brasil, e que esse deve continuar sendo o motor de alta da Bolsa, até porque os Estados Unidos está cortando juros, e isso sempre cria um ambiente mais propício a risco, né? Acho que, assim, historicamente, momentos onde a gente tem uma taxa de juros cadente sempre é um momento bom para ações, né? E que, por mais que a gente possa debater se os juros vão começar a cair, a Selic vai começar a cair em dezembro, em janeiro, um pouco mais para frente, que só a perspectiva de que a gente parou de subir as taxas de juros futuras já tiveram uma compressão importante, só isso já ajuda bastante que tenha vinda de fluxo para a Bolsa, né? Principalmente dos estrangeiros. Não sei se você quer complementar. Não, acho que é isso mesmo que você falou, né? Só acrescentaria... Sim, primeiro o que você falou, assim, o custo de oportunidade para o gringo é menor, né? Então o juro é menor, o mercado lá tem PIs de 22, né? E aqui no Brasil é 9, então ele vê isso como barato, e como o custo de juro é menor, ele que vem primeiro. E no Brasil, como o Roberto falou, vai ter que começar a ver a queda de juros, que a gente pode falar daqui a pouco, né? Mas a gente sabe que os mercados, apesar deles serem ligados, juros e bolsa são dois mercados ligados, eles não se movem necessariamente no mesmo passo no dia a dia, né? Então, a gente está vendo aí a bolsa estava 110, 120, 130, 140, né? Então, às vezes a pessoa não vai ficar aqui no CDI, no dia que o CDI começar a cair, aí eu vou para a bolsa. As coisas às vezes não funcionam assim, né? Por como as coisas são não lineares, né? No dia que o mercado sentir, opa, o pessoal está vindo, o preço já vai ser outro também, né? Então, é uma coisa que talvez os mercados, eu digo talvez, mas em geral, na experiência que a gente tem, os mercados se movem antes, né? Quando vem o fluxo mesmo, o preço já é outro, né? Então, é uma coisa para a gente ficar atento aí. Obrigada. E mudando um pouco o assunto para eleições, acho que pergunta para os dois aqui, pensando em ciclo eleitoral, né, 2026, quais são os sinais que vocês estão monitorando e que vocês acham que vão ter impacto aí em valuation, em fluxos? Como que vocês estão acompanhando esse processo e esses passos até outubro do ano que vem? Então, eu acho que a gente não inventa muito a roda lá, a gente acompanha os trackings de aprovação do governo, a gente acompanha as pesquisas de intenção de voto, a gente tem falado muito com analistas políticos, mas de toda forma, assim, todas as projeções, elas são muito frágeis hoje pela distância que a gente está da eleição. Muitas vezes as eleições se decidem nos 2 meses que antecedem ela, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que é por aí. Uma coisa que a gente faz na 20, né, na área de Data Science, a gente tenta fazer uma compilação das pesquisas até para a gente conseguir analisar a diferença entre elas, né? E existe uma diferença muito grande, né? Assim, um instituto, por exemplo, na média dos institutos, por exemplo, a avaliação ótimo e bom do Lula é 27, 28 na média de todo mundo, tem um que consistentemente dá 40. Então você vê que você tem que tomar cuidado com quem que você está lendo, né? O que você está vendo. E a gente tenta fazer essas médias de ótimo e bom, ruim e péssimo e irregular, e a gente
nesse momento, assim, você perguntar em quem que você vai votar em outubro do ano que vem, o pessoal que é analista político diz assim, o eleitorado não está ativado ainda, ninguém está pensando muito em quem eu vou votar. Né? Então, essa pergunta não é muito justa, até porque, né, existem graus de conhecimento diferentes. Lula, Bolsonaro, 100% da população conhece. Tarcísio de Freitas, 70% conhece. Os outros, menos ainda. Então, não é uma comparação justa de você falar isso. Então, uma coisa que a gente gosta de olhar é olhar o ótimo e bom, regular e ruim e péssimo. E quando a gente olha assim, quem diz que o governo é ruim e péssimo, em geral, 4% das pessoas votam no governo. Quem diz que é ótimo e bom, 85% vota no governo. E quem diz que é regular, 35% vota no governo. Então, uma coisa que a gente gosta de fazer é olhar essa avaliação do governo e tentar inferir quantos votos o governo teria se fosse hoje. Acho que hoje essa é uma pergunta melhor do que perguntar se você vai votar no Lula ou no Bolsonaro, no Lula ou no Tarcísio, né, porque ainda está muito longe. E quando a gente faz isso, né, assim, a gente vê uma votação do governo em torno de 39%, 40%. Né? Então, isso pode mudar, é dinâmico, a gente está vendo que a avaliação do governo está melhorando um pouco na margem, não o suficiente para ser muito relevante, mas eu diria assim, que os odds hoje parecem de ter uma alternância de poder. Né? Outra coisa relevante é que quando você vê a experiência internacional, né, existem estudos sobre isso, né, que antigamente o incumbente tinha uma vantagem, né, da reeleição. Né? Eu estou no governo, eu ganho. Mas a gente tem visto, por exemplo, nos Estados Unidos, estava o Trump, ganhou o Biden. Estava o Biden, ganhou o Trump. Na Inglaterra, estava o conservadores, ganhou o Labour. Estava o Labour, agora nessa eleição ganhou o Independent UK, do Nigel Farage. Então, se você olhar em vários países, até na Argentina... no Brasil, né, com o Lula ganhando do Bolsonaro na última eleição. O Lula ganhando do Bolsonaro. Na Argentina tinha os peronistas, ganhou o Milei. No Chile agora tá lá o Boric, que é um esquerdista, vai ganhar uma pessoa de centro-direita. Na Colômbia também está indicando a mesma coisa. Então, o que o pessoal fala muito da vantagem do incumbente, né, nesse mundo de polarização, virou meio negativo. Os odds que antigamente era 60-40, agora virou 40-60. Então, isso é outra coisa para a gente ter na cabeça também. Então, muito longe ainda, né? Muita água vai rolar, vamos olhar, os candidatos ainda não estão muito claros quem vai ser, como é que vai ser esse amadurecimento aí das candidaturas de um lado e do outro, né? Mas, assim, eu diria que tomando essa questão do incumbente, né, e tomando também essa questão das avaliações do governo, como que isso se traduz em voto, eu diria que hoje não é desprezível a probabilidade de ter uma alternância de poder aqui no Brasil. E aí, conectando essas análises que vocês têm feito com investimentos, como que vocês acham que hoje está precificado, enfim, os diferentes riscos nos ativos, né? Então, em câmbio, pensando em equities, na curva de juros, como que vocês acham que isso está precificado hoje? Bom, eu posso começar falando aqui de equities, depois passar a bola para o Zé. Eu diria que em equities a gente não consegue perceber praticamente nada de precificação de eleição, né? E qual é o termômetro para a gente afirmar isso, né? Se você olhar a performance da Bolsa Brasileira em dólares esse ano, ela está subindo mais ou menos uns 40%, né? A Bolsa Mexicana está subindo um pouco mais, uns 43%. A Bolsa da Colômbia está subindo 60%. A Bolsa do Chile também está subindo uns 40%. Então, na verdade, a gente está vendo que grande parte desse fluxo que veio para o Brasil, ele também foi para uma série de outros países emergentes. E eu acho que isso está muito ligado ao contexto de alguns investidores estarem um pouco querendo sair do dólar, está ligado ao fato de que os valuations aqui estão muito mais baratos do que lá fora, como o Zé já tinha comentado. E então, assim, a gente tem vários exemplos de situações de países onde não estão em eleição e que estão subindo o que o Brasil está subindo, né? Assim, eu concordo com o Roberto, sim, eu acho que a precificação ainda é pequena, então eu vou puxar aqui um pouco um assunto para incluir aqui a questão do Copom, né? Então acabou de sair uma ata do Copom relativamente conservadora, né? Falando sugerindo aí que vai persistir com juro alto por mais tempo, né? E até, né, a nossa visão na 20 é que o juro começa a cair em dezembro, né? Muita gente mudou
para janeiro, ou então fevereiro não tem Copom, então para março. E como é que eu vejo isso até para chegar no ponto do que está no preço, né? O Copom, ele tem 2 instrumentos para fazer a política monetária funcionar. O juro mesmo e a comunicação. Né? O juro é muito caro de fazer, a comunicação é mais barata. Né? O Copom no Brasil, né, botando o juro em 15%, ele pagou o preço caro. Né? Ele subiu o juro, então muita gente, em inglês existe a expressão talk the talk and walk the walk. Né? Então assim, fez o papo, mas muita gente fala, mas não faz alta de juro. O Brasil aqui não, a gente subiu o juro mesmo. Qual a situação agora? Ele subiu o juro. Será que ele faria sentido ele falar muito dove para a curva desfazer o que ele fez? Ele botou o juro em 15, mas daí o juro de 1 ano vira 13, o juro de 2 anos vira 11, o juro de 3 anos vira 10. Não, porque ele fez o caro e com as palavras ele vai desfazer isso que ele fez. Né? Então, eu acho que o Copom, né, ele vai falar rock até muito perto dele cair. Então, eu não me impressionei muito com isso, porque para mim faz sentido que ele atue dessa maneira, porque o elemento de comunicação que ele também está tentando passar para afetar a política monetária, ele quer manter a curva mais ou menos com juro alto também, para isso ajudar a frear a economia. Então, é por isso que eu vejo isso daí. E por causa disso, eu acho que ainda tem pouca coisa precificada na queda de juros. Né? Sempre que começou a queda de juros, nos outros ciclos, se a gente olhar, na média, o mercado já precifica 400 basis points de queda, né, no início da queda de juros. Né? Hoje em dia a gente está falando mais ali perto de 200, 250, não está saindo. Então ainda tem muito mais para precificar de queda nos DIs ali. Né? Então, assim, eu acho que começou ligeiramente, o Banco Central está falando conservador para amplificar a potência da política monetária. Isso é um IPCA muito bom, né? A parte de serviços teve uma queda significativa, eu acho que vai continuar vindo nesse sentido. Tem muito ruído, tarifa de Itaipu cai no mês, sobe no outro, né? A bandeira vermelha da energia, que agora vai continuar em vermelha 1, depois para amarela, quem sabe verde no final do ano. Mas assim, acho que vai ter muitas modificações, mas a gente acha que vai normalizando. E a gente acredita que no final do ano, o modelo do Banco Central, né, que hoje, e para o horizonte relevante da política monetária, falou que no meio de 2027, né, o Banco Central ele não decide com base na inflação de hoje, ele decide com base na inflação daqui a 1 ano e meio. E quem é que sabe qual é a inflação daqui a 1 ano e meio? Ninguém sabe, só o Banco Central através do seu modelo, né? Que também é muito impreciso, mas enfim, é o que temos, né? Ele acabou de sair no relatório de inflação dizendo que daqui a 1 ano e meio, lá no horizonte relevante do meio de 27, né, que vai ser o horizonte relevante de dezembro, está em 3,4. Mas a gente acha que com a inflação caindo até o final do ano, com mais 6 meses do juro, né, muito acima do juro neutro. O juro neutro é 5%. O juro curto de 1 ano está acima de 10%. Então, com mais esse período de retração monetária, a gente acha que no final do ano a inflação no horizonte relevante dá muito perto de 3%. A inflação de fato vai ser um 4,6%, 4,7%, mas o Banco Central fala que daqui a 1 ano e meio vai estar perto de 3%. E aí eu acho que tem as condições aí para começar a cair. Então, assim, eu acho que aí vai começar a precificar mais coisas, tanto na curva de juros quanto na bolsa, e aí pode ter essa não linearidade que a gente estava falando antes. Né? O câmbio é meio parente um pouco dos juros, só que o câmbio não é o real sozinho. Né? A gente fala o real contra o euro, o real contra o peso mexicano, e o que a gente se importa mais é o real contra o dólar. Né? O que está acontecendo é que o dólar tem oscilado muito de valor. Então, por exemplo, vamos falar do final do ano passado. Né? O real disparou, foi até 6,30. Mas quando eu olho o euro no final do ano passado estava 1,18, na virada do ano foi para 1. O euro desvalorizou 18% muito rápido. E o real também desvalorizou. Que para mim é uma dica, mais ou menos assim, que não foi o real que desvalorizou, foi o dólar que ficou muito forte perto da eleição do Trump, né? Quando ele se elegeu. Depois que ele se elegeu, ele falou assim, não, eu quero o dólar muito fraco, e está querendo cair os juros, né? Está querendo colocar alguém no Fed lá que seja um cara que vá cair os juros muito agressivamente. E ele está falando, eu quero o dólar fraco, porque eu quero trazer a indústria de volta para os Estados Unidos, e para trazer a indústria de volta para os Estados Unidos eu tenho que, né, ter uma produção competitiva, e é importante que o dólar fique fraco.
Então, desde então, o euro estava 1 para 1, voltou para 1,18. E o real estava 6,30, veio para 6, 5,70, 5,50, 5,30, tradou um pouquinho abaixo de 5,30, já voltou, mas você vê que também está numa tendência. Então, eu acho que no real é um pouquinho mais complicado, porque é o real contra o dólar. Então, tem o numerador, que é o real, e tem o denominador, que é o dólar. Então, a gente tem que ver como que os dois vão dando. Mas eu acho que essa política do Trump de colocar uma pessoa com um pouquinho mais de influência política no Fed, que vai cair os juros talvez um pouquinho além do que seja tecnicamente recomendado. Isso aí, na minha visão, vai fazer o dólar americano ficar mais fraco, ou seja, o real e outras moedas do mundo ficarem mais fortes em relação ao dólar. Então, eu acho que o real tem acho que caiu bastante, tem que digerir um pouco esse nível de 5,30, mas eu acho que a tendência aí é um dólar fraco e, portanto, um real mais forte. E se continuar, o que o Roberto estava falando antes, o fluxo de investimento estrangeiro tem aumentado bastante para outros países, e para o Brasil em particular, eu acho que aí é uma das explicações aí para o real fortalecer. Uhum. Obrigada. Aliás, até nesse ponto do fluxo, está entrando até aqui coisa como 10 bilhões de reais de investimento em bolsa estrangeiro, e é metade do que entrou no ano. Então, quer dizer, no ano entraram 20, nesse mês 10, e eu acho que estava muito num contexto do primeiro corte de juros que o Fed fez e da perspectiva de que vão ser 3 cortes esse ano, ao invés de 2 que o mercado estava achando inicialmente. Então, realmente a gente está vendo acontecer isso que você está falando, Zé, de dinheiro vindo num contexto de juros cadente nos Estados Unidos e um dólar perdendo valor. E aí, puxando o tema aqui do ciclo de corte de juros que o Zé já começou para dentro de equities, Roberto, se você puder falar um pouquinho de quais setores você está se posicionando para capturar esse valor do ciclo de corte de juros e o que você carregaria em termos de setor até o final do ciclo? Joia. Não, super boa pergunta. Tem várias histórias na carteira que são beneficiadas, acho que quase todas, tirando uma ou outra exportadora, que não tem dívida em reais. Mas eu acho que os setores que são claramente os ganhadores dentro da carteira são o setor de construção, que na verdade já está tendo um momento fantástico por conta do Minha Casa Minha Vida, todos os subsídios que estão sendo dados aí para o programa. Também tem o setor de locação de carros, a Localiza, que é um negócio super intensivo em capital, então tem uma dívida enorme, tem uma facilidade maior de vender os carros usados num contexto de juros mais baixo, a tarifa pode cair com juros mais baixos e aumentar a demanda. Então, esse também é um setor muito ganhador. E tem as histórias de bancos ou serviços financeiros que são muito mais beneficiados num contexto de juros baixos. Então, a gente tem o BTG na carteira, que tem ido bem até nos momentos de juros mais altos, mas a gente pensa em partes muito importantes do negócio do BTG, como o negócio de trading, o negócio de banco de investimento, a asset, elas têm um terreno fértil com juros baixos. Então, a gente vê com muito bons olhos para esses setores domésticos, que a gente chama cíclicos domésticos, esse contexto dos juros mais baixos. Se eu tivesse que escolher um setor, como você falou, um setor para carregar, aonde a gente está vendo as melhores oportunidades estão no setor de construção, porque a gente já tem um negócio que está gerando muito caixa, que é o negócio de baixa renda, e a gente vê que na média alta renda, se a gente tiver juros mais baixos, a gente vai destravar muito a demanda, e a gente gosta muito da Cyrela, que está posicionada nesses dois setores e que opera muito bem. Eu acho que é um dos caras que executa melhor e, ao mesmo tempo, ela está muito barata, ela está valendo o valor patrimonial dela, ela vale 5 vezes o lucro do ano que vem. Então, a gente acha que tem uma simetria e tem, num cenário otimista, ela tem muito para subir e teria pouco para cair num cenário mais difícil.
Obrigada, Roberto. Inclusive, Cyrela, que é um papel que muito investidor estrangeiro gosta, né? Da qualidade de execução, um papel com liquidez. Então, acho que você aproveita também desse fluxo que a gente está esperando do estrangeiro. Voltando para o Zé Carlos, você comentou a questão do movimento cambial que a gente viu, do dólar versus euro versus o real, e a gente vê muito brasileiro, inclusive, mandando ainda dinheiro para fora. Queria entender aí como que você está pensando para frente essa questão da valorização do real, considerando realocação global, considerando os problemas geopolíticos, o Trump e aí até essa questão da desdolarização dos bancos centrais no mundo. Como que você está vendo o movimento para frente, cambial? É joia. Esse negócio de falar de câmbio, você sabe que é para deixar os economistas humildes, né? Porque ninguém sabe. E até o grande Milton Friedman, né? Ele falou uma vez assim, que a maior parte dos mercados, depois que alguma coisa acontece, Friedman, sabia explicar por quê. No mercado de câmbio, nem depois que acontece ele sabe explicar por quê. Porque realmente é muito complexo, são muitas coisas andando juntos ao mesmo tempo. Mas eu diria que talvez, assim, para a gente... Eu falei um pouco ali do contra o euro, coisa assim... Mas esse tema do Trump falando que quero desvalorizar o dólar, né? Quero que o dólar fique fraco, né? Talvez aonde isso pegou de uma maneira mais forte foi no ouro, né? Você vê que o ouro está numa... escalada. Todo mundo fala, não vou comprar mais que já subiu muito, daí sobe mais. Não, agora já subiu muito, daí sobe mais. Aí já sobe, continua subindo mais. Então, acho que muito do movimento do dólar fraco está sendo visualizado no ouro. E um pouco disso é o que você mencionou aí dos bancos centrais, falando assim, bem, por que eu vou ter reservas em dólar, né? Se o próprio emissor do dólar está falando que quer desvalorizar a moeda. Então, por que eu vou ficar nisso? Então, muita gente está migrando para outras moedas, sim, mas também para ativos reais, né? E, por exemplo, o Banco Central da Suíça compra ações e outros bancos centrais, né? Muitos fundos soberanos também comprando ações, né? E o ouro é uma delas. Então, eu acho que isso aí, de novo, acho que é uma tendência que não vai acabar rápido, não, né? Então, vou falar de mais outros 2 presidentes republicanos. Na década de 70, né, o Nixon, né, o dólar tinha uma paridade fixa com o ouro, né? E aí, para Banco Central, né? Os bancos centrais podiam segurar dólar e ele fala assim, olha, cada 32 dólares vale 1 onça de ouro. Então, fica com dólar. Se você não quiser o dólar, pode passar aqui no Fed e trocar por ouro, mas é a mesma coisa, né? Aí os caras fizeram a conta, olha, se todos os bancos centrais vierem trocar, a gente não tem ouro para todo mundo. Então, o Nixon, lá em 73, se não me engano, ou 2 ou 3... ele quebrou essa convertibilidade, o dólar desvalorizou muito. Era um grande presidente republicano. Depois, em 82, né, o Reagan, né, fez aquela política fiscal expansionista, o Paul Volcker estava no Fed, subiu muito a taxa de juros para combater a inflação, o dólar ficou muito, muito forte. Quando chegou o Reagan, ele fez o Plaza Accord, né, que desvalorizou o dólar de maneira muito significativa. Então, assim, o Trump ele só está meio nessa linha de outros presidentes republicanos que assim, eu não me importo, né? A gente aqui no Brasil pensa, tem o meu dinheiro em real, tem um dinheiro em dólar, né? Porque se o real perder valor, lá nos Estados Unidos o cara, tem um dinheiro em dólar, tem um dinheirozinho em euro, porque se o dólar... Não, lá o pessoal tem dólar, se o dólar perder o valor, I don't care, né? Assim, o que importa é a inflação aqui dentro. Então, assim, eu acho que essa política de reindustrializar os Estados Unidos e como parte disso, uma estratégia de desvalorizar o dólar, eu acho que é uma coisa que vai ser uma tendência que não se esgotou ainda não. Para falar a verdade, eu acho que está no começo ainda disso. E na medida que a gente for vendo as quedas de juros, né, que mesmo que já estejam na curva, a gente sabe que quando elas acontecem, né, acaba afetando também o fluxo. E eu acho que se ele colocar alguém com alguma influência política, né, como presidente do Fed, eu acho que as quedas de juros vão ser talvez um pouco além do razoável, né? Então, eu acho que o dólar vai enfraquecer ainda mais. Então, voltando para a sua pergunta, com CDI ainda gordo no Brasil, né? Com a tendência do dólar ficar fraco, né? Claro que existem muitos riscos, como eu falei aqui no início, né? Mas assim, eu não tenho certeza se a melhor hora de você remeter dinheiro para fora é agora, né? Então, eu acho que
nesse nível de 5,30, chegou lá muito rápido, vai ter que digerir, vai ficar por aí um nível, mas assim, eu diria que a balança comercial do Brasil muito positiva ainda, 60 bi em um ano, né, 4% do PIB em um ano, né, com o fluxo de estrangeiro agora começando a entrar em Brasil, então a conta de capital começando a ajudar em vez de ter mais saída do que entrada, né? Eu acho que a gente pode ter um momento bom aí para o real, assim, né? Pode ser um momento bom e positivo. E eu imagino que as quedas de juros, né? Aonde que ela começa a afastar o dinheiro do Brasil? Não é no 15, não é no 13, não é no 12, vai ser lá pelo, diria, 8, 7 de juros, é que começa, não, melhor mandar o dinheiro para fora. Mas assim, o ano que vem, se o FED começar a cair, ou se o Banco Central começar a cair, estamos falando o quê? De 12% ainda, né? No ano seguinte, estamos falando no máximo de 10%. Até porque o FED vai continuar cortando. E o FED vai continuar cortando também. Então, assim, eu acho que na parte cambial, o elemento para a gente ter na cabeça é o que está acontecendo com o dólar americano. Vai continuar desvalorizando? Eu acho que vai continuar desvalorizando. Então, as outras moedas, né, e o ouro e as outras moedas vão tender a ficar fortes, né? Então, acho que essa é a tendência que eu acho que vai acontecer. Obrigada. E, Roberto, imaginando que essa trajetória do dólar realmente se prove acertada aí para o futuro, e isso associado também a essa questão que a gente discutiu muito em equities recentemente, da questão do fim do excepcionalismo americano, como que você, até num contexto um pouco mais global, imagina os fluxos se realocando, não só em Brasil, mas em emerging markets, ex-China, como um todo, e como que você acha que o Brasil entra nessa equação? Eu acho que nessa discussão de excepcionalismo americano, eu acho que quando a gente para pensar nos ativos da Bolsa Americana, é importante dizer que eles são excepcionais, né? Assim, toda a cena de inteligência artificial é muito liderada pelos Estados Unidos. Então, a gente vê uma NVIDIA, a gente vê uma Microsoft como companhias que são muito únicas, né? Lógico que você pode discutir o valuation da Bolsa Americana, né? Mas a qualidade dos ativos eu acho que vai continuar sendo assim, realmente diferenciado, e eu acho que isso vai garantir um crescimento de lucro diferenciado para as empresas lá. Então, da nossa parte, não tem uma sensação de que existe uma bolha na Bolsa Americana. Existe dúvida se o investimento que essas empresas estão fazendo vai ter um retorno tão bom quanto o mercado espera, né? Mas, de toda forma, quando a gente olha, por exemplo, para relação preço-lucro da Bolsa Americana acima de 20 vezes, e a gente olha para a relação preço-lucro da Bolsa Brasileira na casa de 9, e esse número, a diferença de um para o outro, se você pega 15 anos atrás, não tinha prêmio na Bolsa Americana em relação à Bolsa Brasileira, né? Com todo o mérito das empresas de lá, a gente acha que a diferença de valuation ficou grande demais. E acho que isso é válido para muitos outros mercados. Talvez o Brasil, dentro dos mercados que a gente acompanha, né, porque a gente lá na 20 Compass hoje olha para toda a América Latina, o Brasil é o mais gritante em termos de desvalorização dos nossos múltiplos em relação à média histórica, né? Então, para a gente, faz sentido pensar que vai continuar vindo fluxo para os emergentes. Por conta da Bolsa parecer já bastante bem precificada lá. 2, porque eu acho que muita gente está preocupado com a questão da moeda, do dólar, né? E um pouco com a questão da institucionalidade dos Estados Unidos, né? Então, assim, essa questão de interferência no Banco Central, a questão de não resolver a questão fiscal lá nos Estados Unidos, né? Então, e muitas outras coisas, assim, de um governo que tem sido bastante polêmico em muitas coisas. Então, é normal ver uma continuidade desse fluxo que estava concentrado nos Estados Unidos. Só para a gente dar um passo atrás e lembrar, assim, a capitalização do mercado americano representa 60% da capitalização global, enquanto o Brasil representa 0,6%. Então, assim, se 1% do dinheiro que está nos Estados Unidos vier para o Brasil,
Assim, em tese, você não tem papel, você teria que dobrar a quantidade de empresas na Bolsa Brasileira para comportar um fluxo desse tamanho sem mexer muito no preço, né? Então, só para mostrar como assim, qualquer movimento para cá pode mexer muito a agulha, né? E aí eu acho que assim, esse fluxo tem, vamos dizer, um endereço interessante aqui na América Latina, um pouco pelo que o Zé estava falando quando a gente puxou aquele assunto de eleição, né? É muito difícil saber o que vai acontecer na eleição no ano que vem aqui, mas quando o investidor estrangeiro está olhando para a região, o que ele está vendo? Há 2 anos atrás, ele viu que na Argentina a gente mudou para um governo de direita, né? Agora, a gente está vendo a eleição chilena também indo para a direita, né? Com grandes chances de você ter um novo presidente de direita. A gente está agora entre o primeiro e segundo turno da eleição na Bolívia. Também os 2 candidatos que passaram para o segundo turno são candidatos de direita. No ano que vem, a gente vai ter eleição no Peru e na Colômbia, e os incumbentes, os que foram eleitos da última vez, eram governos de esquerda e que são mal avaliados, então a chance muito grande de também ter uma mudança para a direita nesses países. Então, todo esse contexto para o investidor estrangeiro que assim, estuda o Brasil e os nossos vizinhos e vê que a gente tem assim, momentos históricos parecidos, né? Então, há 40 anos atrás, éramos todos governos militares. A redemocratização foi mais ou menos na mesma época. O combate à hiperinflação, mais ou menos na mesma época. Ele vê uma tendência, né? E eu acho que eles estão apostando, começando a apostar. A gente não vê isso tanto no preço, mas no interesse dos investidores, que essa tendência vai continuar, né? Obrigada, Roberto. E aproveitando que você trouxe essa perspectiva de América Latina, e que a Vinci é uma das poucas casas no Brasil que realmente tem a plataforma que vocês têm para ter uma análise profunda nesse mercado como um todo, se você puder falar um pouquinho mais sobre o que você enxerga de oportunidade nesses mercados, ou se realmente você acha que a assimetria é mais interessante estar aqui no Brasil agora, nesse momento. Então, a gente tem um fundo que investe em América Latina, em ações da América Latina, e a nossa principal aposta lá é o Brasil, né? Então, respondendo a tua pergunta, a gente acha que aqui tem a maior oportunidade. Mas a gente gosta bastante também do Chile, é a maior aposta nossa, onde a gente vê o preço das empresas lá é mais caro, mas também a gente está falando aí de uma taxa de juro que é 3%, 4%, então o custo de oportunidade também é menor, é merecido que eles tenham outro patamar de múltiplo. E a gente está gostando bastante do Peru, porque o Peru é um lugar onde tem muito barulho na parte política, né? Então, teve um impeachment do presidente, mas quando você olha para os números econômicos, existe uma solidez muito grande. Então, eles crescem 3% ao ano há muitos anos. É uma das dívidas públicas mais baixas. E até eu pergunto para muita gente que eu conheço, diz quanto você acha que é a taxa de juros no Peru, né? Você sabe, Mari? Quer dar um chute? Então, é 3% também. Então, assim, é inusitado, porque assim, é uma taxa de juros de país desenvolvido, né? O presidente do Banco Central está lá há 20 anos, é o mesmo presidente. Então, e a gente então acha que tem um momento muito interessante econômico, porque eles estão tendo muitos investimentos em mineração, eles são um dos maiores produtores do mundo de cobre e de ouro, né? Então, assim, 2 commodities que devem ir muito bem nos próximos anos, e isso tem ajudado muito a que você consiga ter aí um desenvolvimento que vai para o consumo, ajuda os bancos. Então, esse seria a terceira aposta aí na região. Até para acrescentar uma não aposta, né? Acho que a gente também muito conscientemente a gente reduziu bastante o peso em Argentina, né? Na Vinci tinha um fundo dedicado de Argentina que a gente encerrou em abril, e o Roberto, na posição do fundo de América Latina de Equity, tinha uma posição pequena, porque a gente estava
vendo assim, a possibilidade de ter problema perto da eleição, né? O câmbio muito apreciado. Bem lembrado. E vamos ver agora, tentar avaliar depois da eleição o que vai ser feito, né? Então teve uma salvação aí pelo presidente Trump aí dando um dinheiro, alguns dólares adicionais para dar uma sobrevida para a Argentina, mas eu acho que vai ser importante a gente olhar depois das eleições, que é no dia 23 de outubro, né? O que vai ser feito, porque manter o câmbio muito apreciado, o dinheiro vai acabar de novo, né? A gasolina acaba, então acho que eles deveriam aproveitar essa oportunidade para deixar o câmbio livre, né, num nível adequado. E aí sim, acho que a gente poderia ter uma trajetória de recuperação mais a médio prazo da Argentina. Então, vai ser importante esperar a eleição, primeiro ver o resultado da eleição, né, e segundo, ver que política econômica eles vão adotar. Se for mais do mesmo, continuar com o câmbio apreciado, segurar a inflação só com câmbio muito apreciado, como foi aqui, entre aspas, na época do Plano Real, né, que quando soltou a inflação subiu um pouquinho. Se for isso, vai dar problema de novo. Mas se eles aproveitarem e soltarem o câmbio, que nem a gente fez no final do Plano Real, e usar a política monetária de fato para combater a inflação, aí eu acho que tem uma chance aí da Argentina dar certo a médio prazo. Então a gente também está acompanhando aí bem de perto aí o caso da Argentina, para se vai voltar a ser relevante no portfólio ou não. E nós que somos mais velhos, né, Zé? Lembra muito a gente lá em 98 para 99, que teve a reeleição do Fernando Henrique, e a gente tinha um câmbio que era atrelado ao dólar e que depois da reeleição a gente soltou o câmbio, né? Sim. Obrigada, Roberto. E aproveitando toda a sua experiência no mercado, né, uma das figuras realmente com mais experiência aqui na indústria de gestão, queria que você falasse um pouco mais sobre o seu call mais acertado da sua carreira, ou alguma ideia que realmente tenha dado muito certo que você possa compartilhar com a gente. Legal. Assim, a gente acertou bastante coisa, errou também algumas coisas aí, mas assim, um call que eu acho que foi um call que deu muito certo para a gente aí, e não faz tanto tempo, na verdade foi em 2018, e foi uma ação que a gente carregou aí por uns 3 anos. Hoje em dia ela está de volta na carteira. Foi a história da Eneva. Na verdade, a empresa, ela chamava MPX, né, era uma das empresas do grupo Eike, e ela, assim como muitas das outras, teve vários problemas financeiros. Ela era uma empresa que teve estouro de investimento, frustrou nas receitas, mas no final, em 2017, 2016, teve uma mudança de controle, onde a gente teve o BTG junto com o pessoal da BW, se tornaram os controladores da empresa, e você teve todo um processo de saneamento financeiro, e era uma empresa que era muito difícil de você analisar, por um lado, porque ela misturava, para quem não sabe, ela é uma empresa que produz energia a partir de carvão e de gás natural, muito mais de gás natural do que de carvão, né? E você precisava entender das reservas de gás, da chance de ter gás, precisava entender da regulação do setor elétrico. Eram contratos muito específicos de geração de energia, e a gente lá na Vinci tem a sorte de ter analistas muito bons em vários setores. Nesses setores foram chave para a gente, junto num trabalho de equipe, ver que tinha um valor muito grande nos ativos. Em parte, esse valor não era percebido porque era uma empresa que veio de uma recuperação judicial, de muita mudança societária, e ela fez, nesse processo de saneamento, um re-IPO. Ela fez uma nova oferta de ações. Ela era uma ação que, por toda a questão do problema financeiro, tinha o valor do equity, o valor para os acionistas tinha diminuído muito. E aí, por isso, ela precisou se recapitalizar, e nessa hora a gente entrou com uma participação lá, e aí não só começou a ficar claro pelos resultados da empresa que ela tinha realmente muito valor escondido, como ela gerou muito valor nos novos investimentos que ela fez, né? Então, lá de 2018 até 2021, essa ação multiplicou por 4, né? E aí a gente
achou que ela já estava num preço justo e resolveu sair lá em 21. E a gente voltou agora para ela tem 1 ano e meio, mais ou menos, né? Então foi uma história muito boa. Ótimo, Roberto, obrigada por compartilhar. Agora uma última pergunta que é tradicional aqui na nossa conversa, pedir aos nossos convidados que compartilhem uma dica cultural, pode ser um livro, uma peça, uma exposição de arte. Zé Carlos, quer começar? Vamos lá. Eu fiquei aqui no campo da economia mesmo, aqui nas minhas ideias. Né? Assim, se alguém quiser uma dica levezinha para o fim de semana, assim, e a gente falou aqui, né, como está esse mundo meio de bolha, a gente falou do Fed reduzindo juros, né? A gente nem falou muito do política fiscal americana, né, que vai ser um déficit muito pesado durante muito tempo, e isso aí tende a gerar bolhas, né, que a gente chama bolha, que a gente está vendo, a S&P faz new high todo dia, e tem um filme muito legal sobre isso que chama The Big Short, né, sobre a bolha do mercado imobiliário lá em 2008, que acabou furando e deu a grande crise, né, que acabou afetando mercado financeiro de uma maneira bem significativa, e esse filme é muito divertido. Muito legal mesmo. Muito explicado de maneira bem didática o que aconteceu, e como a gente vai viver um período aí meio de bolha, é legal para a gente ver que às vezes as coisas podem ficar irracionais durante muito tempo, né? Na verdade, tem até a citação do grande economista Keynes aí, que tem a ver com a minha próxima recomendação, que é: os mercados podem ficar irracionais por mais tempo que a gente consegue permanecer solvente, né? Então... E quem quiser alguma coisa mais pesada, tem um livro legal, apesar de eu estar falando mais pesada, mas é um livro escrito para leigo, né? Todo esse papo que vocês veem aí todo dia assim, tem que ter déficit público, não tem que ter, não pode ter, tem que fazer política monetária, não pode fazer. Tudo isso é uma discussão entre duas escolas de pensamento econômico, que os dois papas dessas escolas, uma delas é o Keynes, o pessoal mais intervencionista, e o pessoal mais liberal segue o Hayek, né? Então existe um livro chamado Keynes versus Hayek. Hayek é H-A-Y-E-K. Né? E tem em português esse livro, o autor é Nicholas Wapshott, W-A-P-S-H-O-T-T, Wapshott. E esse livro explica como que essas duas escolas, lá na década de 20, com a Grande Depressão, apareceu o keynesianismo, como que ela se confrontou com o liberalismo e como que elas vêm ganhando outras roupagens, mas a discussão é sempre a mesma até hoje. Então, esse livro, para quem quiser ler alguma coisa mais de história e mais bem escrito para leigo, não é um livro de economista, não, é um livro de conversa, de narração muito bem escrito, é uma dica que eu acho que vale a pena também. Bem legal. Maravilha, obrigada. Roberto? Então, eu pensei assim, numa sugestão para desligar do mercado, um tema outro, né? O que eu ia sugerir é um filme que eu vi no começo do ano. Eu sou fã do Bob Dylan e esse é um filme que conta do início da carreira dele, chama A Complete Unknown, né? Que é muito interessante porque ele mostra como o Bob Dylan, que era um cara super talentoso e começou fazendo folk music, a luta que ele teve, assim, tipo, a revolta que existiu quando ele quis abrir os horizontes. Ele gostava muito de rock e quis introduzir o rock na música dele, né? E eu acho que, assim, no final mostra, e eu acho que tem até um pouco uma lição para nós investidores, que muitas vezes, assim, temos muito, assim, a pressão de estar indo com a maré, né? Assim, assim, da dureza que é você, assim, tipo, ter uma postura própria, né? Independência de pensamento, mas também os payoffs, né? A gente tem que lembrar que o Bob Dylan, eu acho que é o único não escritor que ganhou um prêmio Nobel de literatura, né? Então, realmente ele fez história. Eu assisti esse filme e gostei muito também. Legal. Bom, e a minha dica, vou vestir a camisa aqui, mas não por isso, é a exposição da francesa Eva Jospin, que a gente está fazendo na Casa Bradesco, lá na Bela Vista. Vai até eu anotei aqui, dia 7 de dezembro, e está sendo super bem falada, então recomendo a todos. Tem 3 meses aí para irem fazer uma visita. Muito bom. E você que nos acompanha já sabe, o Insight está nas principais plataformas de áudio, vídeo, no Instagram, no perfil podcast.insights. E até mais.